lá, começa agora o programa Café Cultural. Hoje um programa especial, que é o encerramento. Então hoje vocês viram que já começou diferente, com música. Então eu gostaria de falar para vocês que os nossos convidados também são muito especiais, todos músicos. E eu vou conversar com o maestro Jair dos Santos e o maestro Álvaro Peterlevics, que é da Banda Municipal de Americana, a banda municipal chamada Monsenhor Nazareno Maggi, e da Orquestra Sinfônica de Americana, o maestro Álvaro Peterlevics. Sejam muito bem-vindos ao Café Cultural. Prazer. Bom, eu gostaria de começar, Álvaro, perguntando para você qual a importância de ter uma orquestra sinfônica aqui na nossa região. É lógico que para o Brasil todo, mas aqui na nossa região especificamente. Sim, a orquestra é um espaço, né, onde as várias correntes, as culturas musicais vão se encontrar, né? Então a gente acompanha, uma semana a gente está acompanhando cantores de ópera, na semana seguinte música popular, um sambista, né? Aí vem um grande solista. Então é onde todo mundo se encontra, né? E é onde também os talentos locais da cidade também vão se encontrar, né? O barzinho, e outro que fica lá no outro canto da cidade, eles vão se encontrar onde? Fazendo junto com a gente alguma coisa. E como que teve início a orquestra? Isso tem uma história longa, né? Ela teve várias etapas, né? A gente pode dizer que a etapa atual, profissionalizada, você começou há uns 30 anos. Mas na década de 50 a gente já tinha notícia, né? A velha guarda já mantinha o movimento sinfônico. Ela não teve início como já a orquestra sinfônica, era a orquestra da Câmara? Ela teve esse nome. Ela teve esse nome. Na década de 60 ela existia já com esse nome, né? E maestros aí, ilustres aí que passaram, imigrantes. Hoje, quantos músicos tem a orquestra? Nós estamos em um período de, digamos assim, vacas magras. Assim, estamos com 30 músicos e aí precisamos completá-los, assim, para fazer uma ópera, uma sinfonia um pouco maior, completá-los com mais uns 15, assim, né, pelo menos. E como é que vocês fazem para achar esses talentos aí, para encontrar o pessoal? A gente tem que fazer uma operação de garimpo, né? Usar os contatos que a gente tem. Isso é bom. E Jair, eu gostaria também que você falasse pra gente, né, que a banda também teve conquistou muitos títulos, muitos prêmios. Gostaria de saber como é que iniciou e como é que vocês se sentem hoje, depois de ter conquistado tantos prêmios. A história da banda também, ela creio que começou um pouco antes do que a orquestra, mas começou com músicos que tocavam na igreja, junto com o Monsenhor, né? Ele formou essa banda que já levou esse nome dele, Monsenhor Nazareno Maggi. Aí se tornou depois a banda do município de Americana. Passou vários maestros, um maestro muito conhecido da cidade, o maestro Zezinho, que ficou muito tempo na direção da banda. Após ele passou o maestro Dailton, um maestro muito bom, e eu assumi a direção da banda esse ano. Então eu sou o mais novo componente da banda, né? E estou aprendendo um pouco mais da história da nossa corporação musical, mas eu sei que a banda teve e ainda faz muito sucesso com o público de Americana e outras cidades que já conheceram através desses concursos. Ele disse que tem 30 na orquestra e na banda. Quantos músicos tem? Uns 28, 27 por aí. É quase a mesma média de músicos, Exato. Né? Também passando pelas vacas magras também. Sim, e para fazer esse garimpo, aí eu deixo para vocês dois as perguntas. Como é que vocês fazem para garimpar, para achar um músico que seja adequado à orquestra e à banda? Em várias situações a gente tem os grupos similares, próximos, né, que concentram um grande número de profissionais, a gente começa a emprestar alguns, né. Por outro lado, tem alguns que fazem concurso e a gente não tem condição de contratar imediatamente, né, é uma maneira de gratificá-los por
Tá bom. Isso. É importante dizer que ambos esses grupos são mantidos pela municipalidade hoje em dia. Então, via Secretaria de Cultura, a Prefeitura. Né? Isso é bom também falar para o pessoal de casa, né? Quem é que mantém os grupos? A sobrevivência. A gente pode dizer assim, olha, estamos com dificuldades, mas a sobrevivência é graças ao poder público. Já a iniciativa privada, eventualmente, ela investe, mas a sobrevivência no dia a dia, ano após ano, né? Seja na riqueza ou na pobreza, o poder público tem. E o garimpo da banda, como é que faz aí? A mesma forma também, mesmo processo, que são músicos profissionais, tanto na orquestra como na banda. Só a diferença que está no grupo, a orquestra nós temos instrumentos de cordas, na banda temos mais instrumentos de sopro e percussão somente, mas a garimpagem também é a mesma forma. Com os músicos profissionais. Eu conversando com eles um pouquinho aqui antes do programa, eu disse que, lendo um pouquinho sobre a história deles, eu me lembrei que eu tinha aula de música com 11 anos, eu me lembrei da minha professora, Dona Clotilde Russo e tal, que começou a falar com a gente sobre música, sobre os hinos. E eu acho interessante isso porque cada hino do seu país, ou cada hino ou é da independência, que marca uma parte histórica, ele vem escrevendo toda a história da humanidade, né? O que vocês acham, assim, Porque eu fico emocionada a hora que eu vejo um hino, às vezes a gente não entende pelo idioma, mas a gente percebe, eu acho que como a música é universal, eu posso não entender aquele idioma, mas como eu diria, pela introdução, tal, se você sabe se é uma guerra, ou eles buscam paz, o que é? Alguns hinos vieram, o hino francês foi o hino da Revolução, antes de ser o hino da França, né? Ele veio pessoas estavam todas entusiasmadas com mudança, é uma marcha triunfante, assim, de gente, né? Outros já são bem melancólicos. O hino de Israel é um hino religioso, né? O hino japonês tem bem a cara ali do Oriente. Da Rússia tem alguns hinos foram feitos assim, você nota assim a certa ingenuidade assim de quem fez, e isso que dá a cor, que dá o gosto. Alguns países da África, por exemplo, que o cara tentou imitar o europeu, mas não conseguiu bem ali, e onde ele não conseguiu é que é o interessante, né? Já alguns outros hinos foram feitos assim com muita mestria, assim, então o cara foi na escola, foi no conservatório, e esses justos que você não sabe em que país que é. Eu não sei, está bem feito, mas eu não sei que país. Que não tem a característica, né? E você também, certo? Falando nessas emoções, até que você teve, ouvindo as músicas, e essa é uma característica forte da música, que é mexer com as emoções. Por isso que nós chamamos do poder da música, né? Isso. Quando a pessoa quer transmitir essa marcha triunfal, através do som de determinado instrumento, aí ele consegue transmitir isso. Então, por isso que é interessante quando o compositor escreve, e ele quer fazer você chorar através da música, ele consegue, quer fazer você rir. Então, essa emoção musical que é muito interessante, é o que a gente trabalha. É o diferencial dos grandes músicos, né? É como ele disse, às vezes uma coisa está muito redondinha, muito certinha, e às vezes não transmite essa emoção. E às vezes é uma coisa curta que foi feita no momento de maior emoção e consegue transmitir para a gente isso daí, né? E isso daí que faz, às vezes, uma criança se interessar por determinado instrumento, porque ele ouviu em certa música, ou o som fez com que ele sentisse um desejo, eu gostei daquele instrumento. Então a música dá essa vantagem pra gente. E vocês falando assim de música geral, mas o brasileiro, eu acho que a genética do brasileiro, não sei se é o que é o DNA, parece que ele tem a música na própria genética. Vocês que estudam música, é diferente. O brasileiro, mesmo sem estudar música numa escola... É que o Brasil é um mundo aqui dentro, né? Ele é uma mistura. Verdade. Então, tudo aqui pode ser... O passaporte brasileiro é o mais caro, né? No mercado negro. Porque aqui tudo é aceito aqui. Então, as experiências são muitas. O improviso está na nossa música, como as influências da África,
da Europa, tá tudo misturado. E eu, por exemplo, eu não sou um sambista, mas ao mesmo tempo não teria pretensão de me definir um sambista, mas o tanto que essa música me emociona, né? E eu me sinto... É a glória quando eu posso colaborar de alguma maneira, né? Eu nunca posso ser centro das atenções numa roda de samba, mas se eu puder colaborar de alguma maneira para estar junto e sentir tudo aquilo, é a glória, né? E muito mais, tudo que vai se transformando aqui. Mas você sente também, Jair, que às vezes uma criança ela não estudou música e ela bate com o pezinho certinho, não sei como é que fala, eu não tenho a linguagem certa da música, mas não sei se é compasso, a batida, ele bate, ele fala, mas ele é musical. Isso é o sangue brasileiro. É o sotaque. Interessante isso, né? Eu gosto de ver, porque quando a gente conversa com um estrangeiro, e daí ele fala assim, mas todo mundo sabe música no Brasil? Não, mas tem uma musicalidade, acho que no próprio estilo de vida, não é? Ah, sim. Tanto que a música brasileira é de uma rica qualidade que pessoas vêm estudar, que nem a nossa bossa nova. Pessoas de outros países que já tocam jazz, vêm estudar a nossa bossa nova para entender o nosso swing, que é rico. Então, e hoje o pessoal de casa tem a oportunidade, porque nós temos um maestro de uma banda e de uma orquestra. Então, no primeiro bloco, vocês já começaram ouvindo uma música da banda aqui, né? Inclusive, se a gente pudesse tocar mais uma aqui, só para que o pessoal veja a diferença. A gente está falando da banda, então a banda agora, o pessoal em casa agora, aqui vamos para a teoria e ali vamos para a prática. Na verdade, só uma coisa, Ângela. Aqui temos, na verdade, um quarteto de saxofones. Por favor, da banda municipal, com a percussão que estamos usando o pandeiro. E qual é o nome dos músicos? O quarteto aqui, nós temos, dos instrumentos, nós temos o sax barítono, que é o Jairzinho, depois o tenor, que é o Reinaldo. No pandeiro temos o Flea, e para a população de Americana que não conhece o famoso Ivan Flea, ele é o compositor do hino do município de Americana. Que depois a gente pode ouvir um pouquinho, é o nosso né? Gostaria de colocar também que nenhum instrumento está excluído da orquestra, por exemplo, né? Só uma questão, muito mais de proporção do que de quais instrumentos. A gente vai encontrar a gente pode encontrar um quarteto como esse de saxofone numa banda de 20 pessoas. Mas numa orquestra de 90 músicos pode acontecer também. É uma questão de proporção, de equilíbrio acústico e historicamente a orquestra estava mais no teatro, fechada, e não precisava tanto som, os instrumentos, por exemplo, alguns que ao ar livre não funcionam tão bem. Né? E esses mais potentes foram selecionados para a banda porque eles funcionam ao ar livre também e muitos deles a gente pode caminhar junto, alguns foram adaptados, a tuba virou sousafone, né? Mas é bom ele mostrar o nome do instrumento e quem faz, porque às vezes em casa tem alguém que está tímido lá, pensando em música, e aí hoje pode nascer um novo músico. Então, nós tivemos o barítono, o tenor, e aqui temos o saxofone alto, com o Marcelo Loubach, e o João está com um saxofone alto e também um saxofone soprano. E hoje nós temos só uma palhinha aqui, porque no programa, se deixasse, a gente ia ficar ouvindo horas aqui, né? A gente pode, então, o que eles vão mostrar pra gente?